Olá, tudo bem? Hoje eu estou recebendo aqui o Nicola Tingas, ele que é economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, a ACREF. Vai falar sobre o quê? Sobre vários assuntos. O primeiro a gente vai falar sobre o crescimento do país e o que isso influencia a sua vida. Taxa de juros, crédito para você que quer comprar um carro, fazer um financiamento imobiliário ou mesmo um crédito pessoal. E a danada da inflação, ela está de volta? Ela vai influenciar os seus planos no seu orçamento familiar? É tudo isso que a gente vai saber agora com o economista-chefe da ACREF, Nicola Tingas. Tudo bem, Nicola? Tudo, e você? Tudo jóia. Bom, o crescimento do país, a gente vive vendo notícias aí que saem o tempo inteiro. Verdade. Produto Interno Bruto, PIBinho, né? Crescimento pífio. O que isso influencia? Esses 3%, 4%, cada hora os economistas fazem uma projeção e dizem que o Brasil está crescendo muito menos do que deveria crescer em relação aos BRICS, né? Os países também que fazem parte desse bloco. Qual que é a preocupação e o que isso influencia na vida de nós? Pessoas, nós mortais, né, que vivemos de um salário ali todo mês. Então, o PIB nada mais é do que a riqueza que é produzida num país durante um ano. Isso significa o seguinte: fábricas funcionando e produzindo, lojas, restaurantes, supermercados produzindo, ou seja, vendendo, né? Funcionários públicos prestando serviços de água, luz, esgoto, repartições, empresas, escolas, tudo isso gera um faturamento, gera um produto, um serviço, e isso somado, esse valor somado, é o que se produziu de riqueza em um ano. Portanto, isso é importante, porque se o país não produz nada, vê o caso da Grécia hoje, que não está produzindo nada, tem um desemprego elevadíssimo e uma juventude que está condenada. Então, primeiro ponto, se você está produzindo, você precisa de mão de obra, você precisa de transporte, você precisa de telefonia, você precisa de tudo. Então, você aí vai ter empregos, oportunidades, negócios, formas de cada um de nós trabalhar, produzir o seu dinheiro, produzir o seu resultado. Então, quanto mais a economia cresce, mais possibilidade tem de oferecer possibilidades de gerar dinheiro, renda, para mim, para você, para todos nós. Então, é a mola que leva isso. tudo Então, a girar, né? O crescimento do país, na verdade, o crescimento da produção de serviços é ter o que fazer e ter de onde ganhar alguma coisa, para poder pagar suas necessidades, sua diversão e tudo mais. Quer dizer, então, se um país não cresce, ou se ele cresce pouco, isso vai influenciar de que forma agora a vida da gente? Se um país cresce muito pouco, vai chegar uma hora que aquela empresa ou aquele restaurante lá já não vai ter um faturamento capaz de manter 5 garçons. Então ele vai ter que demitir 2, 3, ficar com 2, porque ele vende menos. A indústria não vai precisar do mesmo número de empregados, porque não vende tanto, vai produzir menos. É verdade. Entende? Então a gente começa a reduzir esse emprego, a reduzir a atividade e com isso a economia contrai. Então, a gente vai continuar produzindo mais menos e vai ter uma parcela das pessoas que vai ficar durante um tempo sem renda até um novo emprego, até uma nova fonte. Então, é por isso que é importante, quando a gente atinge um certo nível de crescimento e um certo nível de emprego, que a gente conseguiu distribuir renda, colocar 40 milhões de brasileiros no mercado de trabalho, fez uma inserção bancária enorme nesses últimos 10 anos, agora é importante manter emprego, manter atividades, manter um certo nível de crescimento, para a gente não ter que voltar para trás, que desempregar ou de perder renda. Então, é por isso que o crescimento é muito importante, porque ele é a base de um processo permanente, né? Mas aí, o Brasil, ele pode estar a um passo desse problema agora, de dar um passo atrás, com esse crescimento pouco expressivo que a gente tem aí pela frente? Ainda temos um crescimento que sustenta o nível de emprego atual, que sustenta as condições atuais, mas já estamos entrando numa zona de risco. Não podemos, por exemplo, ter no ano de 2013, que não vai acontecer, mais
um crescimento de zero ou até negativo. Pois é. Porque aí teríamos até alguma demissão. E aí isso gera um problema atrás de problema. Então, felizmente, a expectativa que nós temos hoje é que depois de crescer 7,5% em 2010, que foi espetacular, aí recuamos, porque crescemos muito, tivemos que apertar os juros, recuamos para 2,7% de crescimento em 2011. Ótimo. Só que em 2012, ano passado, nós crescemos só 0,9%. Foi uma frustração para o governo, para mim, para você, para todos nós. E agora o governo está fazendo tudo o que pode, em termos de política econômica, para voltar a crescer 3%, 3,5%, 4%, 5%. Para isso, hoje, é importante aumentar o investimento na economia. Não só o tendão de Aquiles, o consumo das famílias, que foi o que sustentou junto com o gasto de governo até aqui, mas esse motor já está um pouco exaurido, ele não tem a mesma capacidade de consumo de antes, porque o consumidor hoje está mais endividado, tem um orçamento que está mais apertado por causa de inflação, de impostos. Então as pessoas não vão consumir tão fortemente como em 2008, 2009, 2010. Pelo contrário, estão até com dificuldades por causa de dívidas, estão ajustando suas contas. Então o que vai ajudar o país a crescer mais é o retorno do investimento. E para isso o empresário precisa ver perspectivas de ter um lucro lá na frente, para ele fazer o investimento hoje, para ele esperar isso maturar, isso gerar resultado para gerar lucro em 2, 3, 5 anos. Então, é um momento onde a economia está tentando voltar a ampliar os investimentos. E aí o governo tem sinalizado com concessões, com obras, temos aí Copa, temos Olimpíadas, então, temos uma série de possibilidades. Sorte, né? Isso. Assim. Temos uma agenda que aponta que vamos crescer, inequivocamente, porque tem investimentos que vão se realizar. O problema é que ainda há incerteza na economia, então ainda há uma dificuldade de fazer esses investimentos andarem mais rápido, o que retarda o crescimento. Então, nesse momento, estamos buscando crescer, vamos crescer, mas não sabemos em que velocidade. E crescendo, a gente, teoricamente, não tem grandes ameaças de emprego nem de nada. E aí, eu acho que a questão para o consumidor é se organizar. Ainda saber que esse ano é um ano que pode crescer 3%, talvez um pouco mais. A senhora acredita que o Brasil, em 2013, ele apresente esse percentual de crescimento do PIB, eu acho 3%? Que sim, eu acho que o intervalo mais provável hoje... Consegue de 0,9 e já pular para 3%? Sim, porque nós já estamos muito defasados, com estoques baixos, já tem muitos investimentos que estavam em curso andando, a gente não tem problema de desemprego, a renda está mantida, cresce ainda, apesar de que menos do que antes. Então, os fatores são... O governo está atuando, quer dizer, os fatores são de impulsionar. Agora, a gente poderia estar crescendo 4% esse ano. Vamos crescer 2,5%, 3%, 3,5% no máximo, visto de hoje. Então, a gente não vai para 4%. Por quê? Porque a gente não conseguiu ativar essa agenda de investimentos antes. Nós já estamos correndo atrás dela. De quem que foi esse erro? Foi do governo, foi da burocracia do país, a falta de investimentos mesmo em infraestrutura que um país precisa ter para crescer, para a indústria também. O governo tentou, né? Ano passado fez uma série de desonerações, mas aí a indústria falou, é esse ano agora, 2013, que a gente vai sentir. Quer dizer... qual que é o ponto nevrálgico aí? De quem é a culpa, se é que existe culpa? Eu acho que buscar culpado não é o caso. O que a gente tem que entender é que um país, para ele ter um crescimento sustentável, que a gente diz, ou seja, crescer uma taxa igual àquilo que a gente chama de PIB potencial, que é o quanto ele pode crescer sem produzir inflação. Hoje o Brasil tem um PIB potencial de 3,5%, talvez, já teve 4,5%. Então, para crescer o PIB potencial e até para crescer mais, ou seja, para ampliar esse PIB potencial para poder crescer mais, a gente precisa de coordenar, como numa empresa, como numa família, coordenar objetivos, metas, prioridades, formas de fazer. Então, o que o Brasil tem dificuldade, historicamente, é de ser um país que pensa no longo prazo, é de ser um país que se organiza para frente. Exemplo, China. A economia chinesa, ela tem um governo centralizado, planificado, é um capitalismo de Estado, mas é um modo de operar capitalista eficiente. Por quê? Porque eles têm uma visão de longo prazo,
tem planos de 5, 10, 15, 20 anos, tem metas, e eles vão cumprir as metas, eles baixam os custos, eles aumentam a produtividade. E o Brasil, a gente tem um vício ainda, tanto na economia como nas finanças, de viver o dia a dia, o curto prazo, é o hoje e não pensa no amanhã. E se pensa, não consegue, a gente não tem essa habilidade, vamos dizer assim, de planejar e pensar a longo prazo com então, eficiência. É muito, então, aquela questão que os economistas falam do voo da galinha, né? Que é o crescimento acaba virando um voo da galinha, né? Não porque a gente galinha ela voa assim, né? Isso. Ela não consegue voar mais porque não tem. O que os economistas estão dizendo, né? Como a gente não consegue ter, vamos dizer, uma grande avenida muito bem construída, com todos os faróis do caminho planejados, a velocidade que o carro vai até cada farol, a gente faz meio destrambelhado sempre. E eu não estou falando de nenhum governo, estou falando da história do Brasil. Aí, é uma coisa cultural, estou vendo. Aí a gente tem dificuldade de fazer essa travessia dessa avenida com a mesma velocidade, com a mesma habilidade, com menos desgaste de pneu e tudo mais, entendeu? Então, essa analogia. A China, ela planeja muito bem e ela chega longe. A gente planeja muito bem, talvez o mês que vem, 6 meses, 1 ano. Mas a gente fica devendo uma eficiência no longo prazo. Então, é isso. Então, a nossa problemática é sair do curto prazo e pensar maior, pensar no longo. Estamos tentando, estamos. O governo está se esforçando. Mas a gente sabe que o país ainda tem ineficiências, tem problemas de infraestrutura que dão custos. Agora mesmo, tem uma safra agrícola aí pela frente que já está com problema de escoamento. Não tem estrada suficiente, é fila de caminhão, é portos. Então, infraestrutura. Então, essas coisas não se resolvem no estalar de dedos de hoje para amanhã. Isso leva alguns anos para ampliar os portos, para sistematizar, para ampliar as estradas. Então, isso tem que ser planejado antes, 5 anos atrás, que daqui 5 anos a minha produção agrícola vai ser 2 vezes maior, vamos supor, e eu preciso de um escoamento 2 vezes maior. Entendeu? Então, essas contas, esse planejamento e essa ação preventiva, no Brasil sempre fica faltando. Agora, o que você tem para falar assim, para a pessoa que teve maior dificuldade durante anos para conseguir um emprego e agora, com essa fase boa do Brasil, de pleno emprego, ela está empregada, ela pode fazer planos, ou seja, aí, traduzindo, ela pode se endividar, comprar o apartamento dela em 30 anos, fazer um financiamento, comprar o carro que ela nunca teve, vai ter pela primeira vez em 60 meses, porque o salário dela não dá para comprar tudo. E sem aquele medo de perder o emprego? Então, essa é uma coisa bem brasileira que você acabou de pensar. Vou me endividar, vou fazer. Esse é Mas pelo histórico da gente, então, né? É o que eu acabei de falar. Que é a questão da inflação, né? O nosso impulso é fazer. O nosso impulso precisa ser planejar. Falar, olha, peraí, o que eu quero? Eu quero uma casa própria, um automóvel, eu quero férias no Havaí, eu quero tal. Tudo bem. O quanto eu tenho, o quanto eu posso, o quanto eu preciso de dinheiro, em quanto tempo eu tenho esse dinheiro, quanto eu posso poupar, e quanto eu vou poder desse gasto financiar. Então, o financiamento só é bom quando ele é planejado, quando você tem um objetivo, quando você vê que você vai ter o dinheiro para pagar e você vai ter um alvo. Seja você montar um pequeno negócio e financiar, por exemplo, eu vou montar, eu sou dentista, eu vou montar lá uma salinha, eu acabei de me formar, não tenho dinheiro, vou financiar meu aparelho lá, dentário, a cadeira de dentista e tal, vou ter que ter dinheiro para pagar o aluguel ou alugar uma sala. Quer dizer, tudo isso a gente tem que planejar. Mas aí se eu tenho objetivo, aí eu pesquisei clientes, aí eu tenho uma condição mínima, aí pouco a pouco, uma parte eu poupo, uma parte eu financio, e aí você vai trabalhando. Então, isso é diferente. É planejar agora, não, eu vou montar o melhor consultório, já me dá o melhor equipamento, a melhor sala, financia, depois eu pago. Isso já é um erro, entendeu? Então, essa coisa do planejar te diz o quanto você tem de possibilidade de fazer desse tamanho ou daquele tamanho. Então, o quanto que a pessoa deve planejar? Então, ela deve poupar um percentual antes de entrar no financiamento? Então, pense ela assim. Ela deve fazer uma renúncia antes, deixa eu ficar sem carro, andar de ônibus, continuar andando de ônibus mais um tempo, ficar no aluguel mais um tempo, por exemplo, um consultório mais... Eu ganho R$ 1.500 e eu ando de ônibus. Eu ganho R$ 1.500 e eu ando de ônibus. Exatamente. Claro que eu quero andar de carro próprio. Quem não quer, né? É verdade. Mas aí eu tenho que pensar o seguinte,
quanto eu posso dispor para pagar uma prestação, porque um carro para quem ganha 1.500, mesmo um carro usado, em bom estado, vai me custar uma certa prestação importante. Então, vamos ver, você consegue mesmo 200, 300 reais por mês? Consegue. Então, faça uma primeira experiência. Fique 3 meses guardando esses 300 reais da prestação. Faça de conta que você pagou. Vai lá, abre uma poupança e deposita 300 esse mês, 300... Deposita alguns meses para você ter certeza de que, primeiro, você conseguiu pagar e não te faltou. E segundo, deu para você continuar comendo, né? Isso. Ter as necessidades básicas. Aí, você faz isso um tempo, tudo bem, você não quer esperar 2 anos para ter um carro, por qualquer razão. Tudo bem, poupa uns poucos meses. Quer antecipar o seu sonho, né? Isso já te ajuda a dar uma entrada, que hoje é exigida no financiamento de carro, mas também te ajuda a começar o planejamento. E ter uma disciplina, né? Você é capaz de ter uma disciplina, né? E aí eu falei a palavrinha-chave, orçamento. O brasileiro não faz orçamento. Não faz. Os povos do hemisfério norte, que têm mais tradições e tal, eles fazem orçamento anual, a gente não faz nenhum mensal. O que é orçamento? Quanto eu ganho no mês de salário, de bicos? Sei lá, eu cozinho para fora no fim de semana, eu faço um bico, durante o dia eu tenho um emprego e assim vai. Vamos supor que você tem renda de 2, 3 lugares. Pouquinho, mas tem. Eu cuido de cachorro, eu tenho um bico, soma aquilo. Quanto eu tenho de despesa? Aí você tem que começar a ver o que se está dando para pagar todas as despesas com esse dinheiro, em primeiro lugar. Segundo, o que eu posso cortar, melhorar de despesa? E aí pegar e falar, bom, agora eu já ajustei, agora eu vou ver em 12 meses fazer todo... mas aqui vai ter um pagamento extra. Já põe lá. Aí você vai ver o teu ano, aí você vai saber a sua situação no tempo. E aí você consegue planejar, e aí você pode comprar seu carro pensado, planejado. Sem aquela correria, né, de querer ter, porque o carro não é só a prestação, vamos lembrar, tem IPVA, tem licenciamento... Seguro. Tem o combustível, tem o seguro, e um carro particular. E um carro usado vai ter alguma manutenção também. Também. Então, né? O carro, às vezes, é a coisa que todo mundo deseja, mas que talvez não seja a melhor opção começar pelo carro. Talvez comece com uma coisa menor, né? Alguma coisa que pode até ser útil para a pessoa, para o trabalho dela. Por exemplo, um bom computador, porque eu faço um tipo de trabalho, que eu vendo serviços, que eu faço, que eu monto, não sei. Existem. Ou então eu sou cozinheiro e eu vou começar a vender bolinhos que eu mesmo preparo. Então eu vou investir em algumas panelas especiais. Está entendendo? Então, às vezes, a gente consegue, antes de sair para o consumo direto, talvez a gente possa investir na gente, ou fazer um curso para melhorar o meu emprego, minha renda, ou fazer um bico especializado, porque aí eu já consigo criar condições de eu ganhar mais. Aí até o sonho de consumo e de facilidade também fica mais próximo. Então a gente tem que tentar entender quem a gente é, onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E aí planejar esse caminho, não começar a fazer de qualquer jeito. E depois o que a gente às vezes vê, a pessoa tem que devolver o carro, ela tem que... Aí é lamentável, né? É lamentável. Né? Ela fica triste. 3 meses sem pagar, já tem uma... É horrível, para todo mundo. Para quem financiou, para quem comprou, é uma história triste sempre, né? Então, não vale a pena. O mercado está vendo isso? Tem como saber se essa taxa de inadimplência ela está alta na venda de veículos, no pagamento de veículos no Brasil atualmente? A inadimplência de veículos tem diminuído nos últimos meses, mas muito pouquinho, mas ainda é muito grande. Atual? Hoje está em torno de 6,5%. Né? Um percentual na série histórica, é muito alto ainda. É muito alto ainda? Muito alto. Seria ideal estar 2%, 3%, está mais que o dobro. Nossa, está então, muito alto ainda. Muito alto. Tanto é que os bancos e financeiros tiveram prejuízos, foram a balanço agora enormes. Né? Então, qual que foi o prejuízo do setor? Assim, já tem um balanço de 2012? Tem prejuízos de R$500 bilhão, entendeu? De 500 milhões, tem coisas assim, tem coisas pesadas. Né? Isso atrapalha qualquer um, balanço de qualquer empresa, né? Atrapalha. É que são empresas grandes, acabam absorvendo de uma forma ou de outra, mas tem os pequenos que estão sofrendo. De algum lugar, né? Mas tem os pequenos que estão sofrendo muito, né? E aí acaba concentrando o setor, né? E isso não é bom, né? Bom, isso é uma consequência econômica em qualquer lugar do mundo, né? Aí você não tem muito o que fazer, né? Todo mundo busca eficiência e baixar custos, né? E uma forma é você começar a juntar. Você tem duas áreas de informática,
você junta duas, você vai ter uma área de informática só, com menos gente, assim vai. Isso é uma estratégia usada no mundo todo para baixar custos, né? Agora, o importante a inadimplência no setor de veículos, ela tem, vocês já conseguem detectar, assim, por que a pessoa deixa de pagar a prestação do veículo? Ela deixa de pagar para pagar o quê? Para pagar taxas básicas mesmo, prestações básicas do dia a dia? Em primeiro lugar, as pessoas que compraram, principalmente os principais devedores, foram jovens, estavam comprando o primeiro carro, estavam ali com uma oferta de financiamento de 60 meses sem entrada, a prestação aparentemente era baixa, não fizeram a conta do seguro, de IPVA, do combustível, foram entusiasmados e falaram, vamos lá, a gente dá um jeito. Não tinha que pagar entrada nem nada, é só começar a pagar uma prestação. No começo deu, mas depois ele começou a ver que ele tinha outras obrigações, que tinha o combustível e tal. Aí começou a dar problema. Depois você tem famílias que inflação, gastos de escola, a gente tem um país caro ainda. Então, chega uma hora que o orçamento está faltando dinheiro de algum lugar. Aí começa a atrasar a prestação disso, prestação daquilo. Porque ainda, se é uma escola pública, tudo bem. Mas se é uma escola particular, ele vai preferir pagar a escola do que pagar uma prestação. Quer dizer, então começa um processo e a pessoa começa a sofrer porque tem dívidas para pagar. Então, isso é um processo que a gente diz que é consequência de um excesso de endividamento. Mas não é só. A nossa economia, ela ainda é uma economia que tem oscilações. Exemplo, a inflação agora está em torno de 5,8% projetada pelos bancos e consultorias. Agora o governo desonerou a cesta básica e talvez diminua para 5,5%, 5,4%. Mesmo assim, 5,5% contra 2% dos Estados Unidos na Europa... É muito alto ainda. É muito alto ainda. Mesmo isso desorganiza as suas finanças. Não é só a inflação naquele preço, mas a inflação é um conjunto de preços que se mexe. E aí, se a sua cesta de consumo é uma cesta que pega produtos que subiram mais, você é mais penalizado que o outro. Então, a inflação não é bom. Uma vez eu estava fazendo a pesquisa do que tinha mais aumentado no ano, eram mais de 400 itens, né? Porque são itens e subitens. Então, você, no material, no item escolar, você tem, né, mensalidade de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, material didático, papelaria, né? E aquilo vai se desvencilhando e vai... Né? Então, é claro que nem todo mundo tem aquele item, mas aí ela tem outro item de serviços. Serviços no Brasil ainda são caros demais, né? Nós temos hoje um custo de serviços altíssimo. Por quê? Porque falta mão de obra especializada, falta mão de obra para tudo. E os custos também para manter uma empresa aberta, um restaurante, uma lojinha, são caros. São impostos, é luz, é aluguel, uma série de coisas. Quer dizer, não é fácil também ter um negócio. Precisa... É difícil. Manter com planejamento, saber administrar e saber ter clientela, saber vender, para ter um giro de negócio tal que você consiga lucrar, pagar suas contas e sobrar alguma coisa para você. Agora, né? Essa questão da inflação, a gente vê muito que também o preço dos produtos no Brasil, ele é altíssimo. Aí as pessoas reclamam muito, muitas falam, a gente vai lá fora, compra muito mais barato, quem pode, né, claro. E no carro, por exemplo, os especialistas dizem que a cada 3 carros que são vendidos no Brasil, 1 vai para o governo na forma de impostos. É chocante isso. Isso é verdade. Não é? A carga tributária brasileira é muito alta, mas aí... Se essa carga não abaixa, se o governo não abre mão um pouco disso... Né? Como já abriu, como, por exemplo, acabou a CPMF, e o governo só aumenta a arrecadação cada vez mais. Quer dizer, não tem como, não seria o caso de ter uma reforma tributária, não seria uma saída para esse país? A coisa é muito mais complicada do que isso, porque hoje no Brasil você tem um orçamento público, né, que é totalmente engessado. Você tem uma arrecadação tributária enorme, mas você tem muitas obrigações que o Estado tem que cumprir. Vai para o pagamento, a maioria, para funcionário público. Você tem funcionários públicos, você tem máquinas públicas, você tem 3 poderes caros, executivo, judiciário, legislativo caros, você tem transferência para os estados, você tem estatais que, de certa forma, o Tesouro ajuda e vai... Quer dizer, você tem uma massa e tem a dívida pública, o pagamento de juros da dívida e tal. Então, você tem uma série de compromissos enormes
E aí, por mais que a gente arrecade, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação. Então, é sempre aquela briga no Congresso, então de gastar, em vez de gastar aqui, gastar ali. Então, o que precisava? Na verdade, precisava um saneamento do Estado, né? Alguns economistas mais ortodoxos diriam, precisa reduzir o tamanho do Estado. Não estou dizendo que é necessariamente isso. Talvez a melhor lógica é aumentar a eficiência do Estado. O Estado brasileiro tem uma eficiência que melhorou, mas ainda é baixa, tem uma produtividade baixa. Então, essas coisas custam, né? Por exemplo, se você vai nos Estados Unidos fazer compras em Miami, que é mais barato, você vai passar lá de carro e você vai ver 2 funcionários cortando a grama, parando o jardim público, as ruas, 2, e nunca você vai ver um do lado do outro conversando. Você vai ver um aqui, uma rede de proteção, outro lá, os 2 trabalhando. Se você for ver uma mesma situação no Brasil, você vai ver 4 ou 5, 2 encostados na pá, um fumando e 2 conversando. 5 para fazer o mesmo serviço, todos parados. Aí eu te pergunto, isso custa dinheiro? Lógico que custa. Lógico. Isto é baixa produtividade. Então, esse tipo de coisa precisa ver. Eu posso manter os 5 funcionários? Posso, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas então que cada um deles possa trabalhar com maior produção. Isso serve para o Congresso, para o juiz, serve para o deputado, para o executivo. Quer dizer, nós somos um país que a produtividade é baixa. Então, precisamos simplificar o país, precisamos melhorar. Então, tem coisas para fazer no Estado, para poder, aí sim, tentar baixar essa carga tributária. Hoje não dá para baixar, porque ela é toda comprometida. O pior é isso. Estamos engessados nesse processo. Então, o que pode ser feito para a inflação não virar um monstro novamente na nossa vida, como muitas pessoas que possam estar assistindo agora não vivenciaram essa época de uma inflação de 80%, 82% ao mês na era Sarney. Ao mês. Ao mês, hein? Ao mês, gente. Não é mentira, é verdade. Ao mês, né? 1989. Era aquela coisa, aquela maquininha no supermercado, você ia de manhã era um preço, na hora do almoço era outro, de noite era outro, a pessoa aplicava... pouco tempo, hein? Não parece que é tanto tempo assim. Olha só, em década de 80, de manhã você aplicava o dinheiro no overnight, né? Isso. Aí no dia seguinte ele já estava com outro, já tinha valorizado. Mas era inflação só. Agora, era uma coisa que você não podia planejar nada na vida, né? E aí é o que você falou, planejar, né? Planejar o orçamento. A gente está começando a ter essa condição de planejar. Mas o que a gente precisa, o que o país precisa fazer, então, para não deixar essa inflação voltar, né? Se Deus quiser, ela não vai voltar a esse patamar, mas o patamar atual dela de 6,5%, está acima do centro da meta que o governo fica falando aí. Não, está dentro da meta. Não está, né? O centro da meta é 4,5%. Então, o que é preciso, qual seria a saída para a gente não ter esse fantasma novamente na nossa vida? Primeiro, inflação acontece genericamente de 2 formas. Uma, se a economia cresce muito, como em 2010, e você quer comprar tudo que existe e não tem mais, delícia, né, gente? aí você vai lá, compra a televisão, não tem mais, você vai na outra loja, não tem mais, aí aquele comerciante que ainda tem alguma televisão, ele vai tentar ganhar mais. O seu mercado fala, bom, em vez de 1.000, eu vou vender por 1.200. Já criou a inflação. Então, isso é uma inflação de demanda. Tem muita gente querendo comprar, aí os preços acabam subindo, porque chega uma hora que não tem mercadoria para todo mundo, ou serviços. Bom, a outra forma de ter inflação é a inflação de custos. Quando você tem uma eficiência baixa, uma produtividade baixa, você tem impostos crescendo, você tem o custo de matéria-prima crescendo, o do seu fornecedor crescendo, energia elétrica. Quer dizer, você tem uma série de custos e você não vende. A economia está aí crescendo pouco. E aí, aquele seu contingente de mão de obra que trabalha ali custa uma coisa, a matéria-prima custa, a energia custa. E você não dá conta. E aí o único jeito de você tentar sobreviver é aumentar o seu preço. Mesmo que não tem para quem vender. Mas se você vender, vai vender mais caro, porque você tem um custo. Então isso, você começa a criar uma inflação, mesmo que a economia crescendo pouco. Então a gente precisa evitar as 2 armadilhas. Não adianta crescer demais sem estar preparado, como em 2010, que aí deu o problema que a gente está devolvendo. E não adianta também estar com crescimento baixo, mas com baixa produtividade,
com custos altos. Então, hoje, o que o governo está fazendo? Falou, ó, vamos desonerar a energia, para a indústria poder produzir mais barato. Isso é bom, isso é tirar custos. Mas no momento vamos em que investir em infraestrutura para poder baixar o custo da infraestrutura, o caminhão não ficar tantos dias para chegar no porto, eu usar menos combustível porque a fila anda e assim por diante. Você vai fazendo a conta, isso a economia toda dá um número enorme. Então, são ideias assim, quer dizer, nós precisamos cuidar para não ter. Se a gente não cuida, a gente tem. Mas ela na sua opinião, ela está sob controle ou ela está um pouco descontrolada? Ela está estável nos patamares atuais, com alguma pressão agora esses tempos, indesejada, certamente. Ela está estável, mas o problema é que esse patamar estável atual de 5, 5,5, não é o ideal, né? A gente tem uma meta de 4,5, que já está há muitos anos. O ideal seria que a gente já tivesse caminhado para uma meta de 3%. E nós ainda estamos numa meta de 4,5%, e pior, nós não estamos conseguindo entregar 4,5%, nós estamos com 5,5%, e agora tem um risco de ir para 6%. Então, isso que preocupa, e agora o governo está falando, o Banco Central, de poder até ter que aumentar juros. É isso que eu ia te perguntar. Bom, para você que está acompanhando aqui com a gente, eu estou conversando hoje com o economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, a ACREF, o Nicola Tingas. Ele que está falando sobre um monte de assuntos aqui que tem tudo a ver com a sua vida. Essa questão dos juros, então, a gente já tem uma taxa de juros básica altíssima, né, que eu acho que os padrões internacionais ela é uma das maiores, né? Não é a maior mais, né? Mas é uma das maiores, está entre as 10, né? Vai aumentar mais ainda, a gente vai ter até o final do ano. A Febraban, aquele estudo deles, eles estão prevendo que vai para 8%, os bancos, os top 5 lá, eles falam que vai até para 8,5% ao ano. Ela vai para esse patamar? Então, ela sai do 7,25%? Esses números são números de uma pesquisa que toda semana o Banco Central faz com 100 analistas, principalmente bancos e consultorias. Então, esses analistas eles tentam prever se o Banco Central vai subir os juros ou não. Hoje, os analistas estão dizendo que o Banco Central, porque a inflação está pressionada, provavelmente terá de subir um pouco os juros para combater a inflação. E o Banco Central acabou de soltar um relatório da última reunião do Comitê de Política Monetária, dizendo, olha, temos um problema, estamos atentos, mas estamos também observando, não vamos talvez ser precipitados, não vamos ficar parados, mas não vamos ser precipitados. Então, hoje ainda é uma possibilidade, não é uma certeza que vão subir. Eu diria que o governo vai fazer de tudo para não subir os juros, certo? Agora, a presidente Dilma tem falado, né? Tem feito discurso falando que os juros são... A questão é se será possível. E para que seja possível, a inflação não pode chegar aí a 6,5%. Entendeu? Então, hoje nós estamos tentando administrar a questão das pressões de custos e tal. Por isso, o governo baixou a energia elétrica, desonerou a cesta de consumo para tentar segurar o patamar de inflação. E vamos tentar ver o que vai acontecer agora com safra, que vai vir melhor, vai ajudar a baixar os preços, safra agrícola e assim por diante. Então, estamos ainda numa incerteza com relação a isso. A inflação deve estar mais pressionada mesmo, mas talvez não tanto. E talvez o Banco Central não suba juros. Agora, uma coisa importante. Por que os juros hoje no Brasil, mesmo depois que caiu abaixo de 10 a 7,25, que ainda é muito alto? Porque a inflação é 5,5, 6. Então, o juro real, a diferença entre juro e inflação não é tanto. Já foi muito mais. Então, o problema é o seguinte, começa na inflação. O país tem uma inflação... Tudo começa na inflação. O Brasil tem uma inflação alta. Aí o Banco Central define a taxa de juros básica, que é a que sinaliza para todas as outras, acima da inflação, porque ela não tem jeito. Então ele tem que dar alguma coisa acima da inflação, e aí é 7,25. E aí quando você vai formar, aí você tem a formação de preços, né? Até um empréstimo. Camadas, aí vem. Então é isso. Então você tem o problema da inflação. E o Banco Central opera com juros até que muito baixos, historicamente, hoje. Teve uma época, que durante uma série histórica, décadas quase, o nível de juros no Brasil era 20% não era? ao ano. Tinha uma época que era 20% direto. Então, não baixava de jeito nenhum. A gente conseguiu trazer para baixo de 10 e para 7. Queremos baixar mais, mas nós vamos ter que diminuir a inflação,
melhorar os custos na economia, fazer a economia crescer no longo prazo com produtividade, porque a inflação vai caindo estruturalmente. Então, enquanto isso, os juros continuam altos. Aí você tem um risco, o país tem que a economia opera tudo no curto prazo, engessada, nós não temos um mercado de capitais de longo prazo, não temos, como tem nos Estados Unidos, título de 30 anos, de 20 anos, de 10 anos. Quer dizer, é tudo no curto prazo, a mentalidade de novo, até na taxa de juros é no curto prazo. E aí tudo é mais caro e mais, vamos dizer, inadequado nesse sentido. E aí vai aquela bola de neve, né, também. No financiamento, que é o que o consumidor quer saber também, ele não tem como ter um juro mais baixo porque o dinheiro é captado no mercado, não é no mercado livre, né? É captado no FGTS, na poupança, que o juro que é pago é a partir de 6,5%. Vamos então, explicar uma coisa. Não tem como também o juro ser muito mais baixo, Vamos né? explicar uma coisa. Só para quem fica aí falando do juro, que é o juro muito alto no Brasil. Vamos entender uma coisa. O custo do dinheiro, o dinheiro tem custo. Como esse copo tem custo, uma garrafa d'água tem, tudo tem custo. Tudo. O custo do dinheiro é definido a nível primário pelo Banco Central. Qual o custo é esse? Hoje é a taxa Selic. A taxa Selic é 7,25% ao ano. A partir desse custo, ele serve de referência para o resto. A caderneta é alguma coisa em relação a esse custo. Agora, menos. O CDB, qualquer coisa que você der um instrumento de investimento, tem essa referência. A partir daí, a hora de emprestar, você tem que pôr o custo administrativo de operar o negócio, os impostos que tem sempre, até nas operações financeiras, tá certo? Você tem que pôr o risco que uma parte da carteira que não paga, você perde, você tem que absorver. E aí você vai ter uma parte de ganho, como em qualquer negócio. Então, aí você forma a taxa de juros do empréstimo. Essa taxa de juros no Brasil, mesmo que fosse 7%, já seria alta. E ela é 7%, mas tudo isso que eu falei. Então, depende do tipo de risco, você tem uma taxa. Então, esse é o problema. Nós temos uma taxa que ainda é alta, é verdade, e nós temos um prazo que ainda é curto no Brasil, que o Brasil não tem um mercado longo. Nós ainda não conseguimos emprestar dinheiro a longo prazo, com uma garantia boa e que fique bom para todo mundo. E nem captar o dinheiro também. Não, então, porque não tem captação e não tem mercado a longo prazo. E não adianta também, então, a presidente ir e mandar os bancos públicos abaixarem os juros para o mercado competir. Isso também não adianta. Então, adianta? Olha, veja, os bancos públicos lideraram o que a gente chama de uma intervenção anticíclica. Na hora que a inadimplência subiu muito, os bancos não podiam continuar emprestando, eles tinham que primeiro limpar a carteira dos atrasados, os perdas, para voltar a emprestar. Então, ficaram mais conservadores de empréstimo, apertaram os critérios de empréstimo e se ajustaram. Os bancos públicos fizeram um papel de governo que é anticíclico, dizer, olha, para a economia não deixar de ter crédito, então vocês emprestam mais. Ótimo. E vamos tentar baixar juros. Todo mundo baixou juros, não só os bancos públicos como privados, porque baixou a taxa Selic, não se esqueça disso. A taxa Selic abaixou e aí a taxa de juros veio junto, com alguma defasagem, porque os prazos não são exatamente iguais. Mas então, estas curvas vieram junto, porque baixou a Selic, muito. E aí baixou o juros. Só que hoje, se você pega entrevistas recentes dos dirigentes dos bancos públicos, eles mesmos falam que chegamos no limite, por enquanto, para essa baixa de juros. Eles não conseguem também baixar mais nem ninguém, porque já estamos encostando ali. Então, agora, de novo, para uma nova rodada, mais na frente, a gente primeiro precisa resolver o problema da inflação, ver se consegue até algum momento lá na frente, não agora, retomar a baixa de juros, melhorar os custos, aí esses custos vão caindo, os juros vão caindo. Isso é um problema estrutural da economia brasileira. Como eu falei, essa economia pensa no curto prazo e a gente está engessado nesse monte de problema. O dia que a gente começar a pensar no longo, significa ter mais produtividade, ter menores custos, ter instrumentos de longo prazo. Aí tudo vai ficar mais barato, que cai no tempo. Então, por enquanto, realmente, Eu acho muito assim, cuidado nós com o temos crédito. um país que ainda vai bem, podemos usar o crédito, mas é planejando. Do jeito que eu falei agora há pouco, assim, use com critério, que você não vai ter problema. Então, aí o crédito vai ser seu amigo, você vai ficar feliz porque vai comprar o que você precisa, vai usar, vai estar pagando, vai estar tudo bem. Agora, se você planejar mal e se endividar e não puder pagar, aí você vai sofrer. Então, não vale a pena. Então, é melhor adiar a compra,
se preparar, se organizar e aí fazer com segurança. Gente, nós estamos conversando aqui com o Nicola Tingas, ele que é economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, a ACREF. Nicola, para a gente terminar, alguma mensagem final para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente? Sim. Eu acredito no Brasil, eu acho que nós temos um país que melhorou muito nos últimos 10 anos, distribuição de renda, com mais emprego. Agora, a gente não pode achar que terminamos o trabalho. O trabalho ainda é muito grande, é reduzir os custos, é melhorar a eficiência, a produtividade da economia, do governo, do setor privado, das famílias. Quer dizer, nós somos um país que ainda está aprendendo. E na medida que a gente melhorar, essa nossa condição de trabalhar melhor, produzir melhor, e a gente conseguir produzir mais com menos, a gente vai criar um país melhor. Então, o desafio é a educação e persistir nessas metas. Então tá bom, que a gente tem um 2013 aí. Vai ser bom. Vai ser bem bom, melhor do que o ano passado, mas não o sonho. Mas a gente está caminhando nessa direção. Eu estou sentindo que as pessoas estão menos pessimistas. Sim. Ano passado foi um ano difícil, complicado, perigoso, né? Ele começou um pouco pessimista, mas ao longo do ano as pessoas ficaram muito pessimistas, né? O setor produtivo, os empresários, então a gente espera que esse ano tenhamos uma situação melhor, não é? Está melhorando muito. Sim, gradativamente está melhorando. E para quem quer comprar, é aquilo que você falou, né? Cuidado, compre planejando, compre sabendo o que você está fazendo, só isso. Compre com critério, aí não tem problema, aí é até bom. Assim, o setor de vendas, de financiamento de veículos, ele está bom, ele está crescendo esse ano? Quais são as estimativas, assim, para a gente... Nos últimos 12 meses, a venda de veículos, o crédito para veículos, não a venda à vista, mas aquela que foi financiada, cresceu 7,5%. O que é um número um pouquinho acima da inflação. Quer dizer, já está crescendo bem menos que nos anos anteriores. Sim. Por duas razões. Os bancos estão mais seletivos, por causa da inadimplência, e os consumidores também estão vendo que tem menos dinheiro. Então, estão indo mais devagar. Então, isso não é ruim, porque agora esse crescimento, num ritmo mais moderado, ele é sustentável, ele é com menos inadimplência. Então, é bom para todo mundo. Então, é isso. A novidade é que a gente não vai crescer mais 20% ao ano, coisas assim. Mas, em compensação, a gente cresce de uma forma mais organizada, mais sustentada. E o importante é que continua crescendo, né? Continua crescendo. Não tem... não. O Brasil ainda é um país que tem muito dinamismo. Não tem falta de crescimento, né? Não vai parar, não vai estagnar, né? Não. É só lembrar que a gente não está na situação de alguns países europeus. A gente vê o quanto melhor nós estamos. Não é? Isso é verdade. Aquela crise não chega aqui não, né? Espero que não, né? Nunca mais, né? Já passamos muitas, né? Não, agora já tá bom, chega, né? Tá bom, né? Gente, muito obrigada pela sua audiência, por ter acompanhado aqui essa aula de economia com o economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, a ACREF, o Nicola Tingas. Muito obrigada e até a próxima.